Sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Poatan estava doente e lesionado em derrota para Ankalaev no UFC 313, revela comentarista. Ankalaev elogia Alex Poatan para provocar rival. Prochaska rebate provocações e detona Ankalaev. E por último, Charles do Bronx sobe o tom, cobra o UFC por revanche com Makhachev e estipula data para o duelo. Então bora de notícias. A surpreendente performance mais passiva de Alex Poatan na derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, realizada em 8 de março, pode ter uma explicação. De acordo com Joe Rogan, comentarista oficial do Ultimate, o brasileiro enfrentou sérios problemas físicos e de saúde antes e durante a luta pelo cinturão dos meio-pesados. Durante o podcast Fight Companion, Rogan revelou que Poatan teria subido ao octógono com uma mão fraturada e lidando com os sintomas de norovírus, vírus que causa problemas gastrointestinais como vômitos, diarreia e febre alta, abre aspas. Dizem que ele lutou com uma mão quebrada e com norovírus contra Ankalaev. Ele já lutou com o dedão do pé quebrado antes. Quando ele bateu Jiri Prochazka, ele estava com o joelho ferrado. Ele lutou com uma só perna na primeira luta, revelou Rogan. Se confirmada a informação, esta seria a segunda vez consecutiva que Alex Poatan entra em ação debilitado. Em sua vitória sobre Khalil Rountree, em outubro de 2024, o então campeão já havia enfrentado o octógono sob efeito de antibióticos, além de lidar com lesões na costela e um dedo do pé quebrado. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo brasileiro, Joe Rogan fez questão de elogiar a performance de Magomed Ankalaev, reconhecendo a qualidade técnica do russo. Abre aspas. Eu vi coisas boas na parte em pé de Ankalaev contra Pereira. Foi de muito alto nível, super impressionante. Especialmente tirando a mão da frente, fazendo a movimentação circular e ajustando os ângulos, destacou o comentarista. Para Rogan, o próximo passo lógico para o UFC será uma revanche imediata entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan pelo cinturão dos meio-pesados. O comentarista destacou a importância do brasileiro para a categoria e o ritmo acelerado de sua carreira no MMA e continuou, abre aspas, eles vão fazer de novo, tenho certeza, eles precisam. É a grande luta da divisão, se Pereira conseguir entrar saudável, ele é ativo demais, mas ele é inteligente, porque tem 37 anos e sabe que precisa correr para fazer o máximo de dinheiro possível. Ele fez isso, se tornou um dos maiores de todos os tempos em 3 anos, o que é loucura, concluiu Rogan. Agora resta saber se o UFC confirmará a aguardada revanche, que já vem sendo sugerida publicamente por Ankalaev para o mês de agosto. Os fãs, sem dúvida, aguardam ansiosamente por mais um capítulo dessa intensa rivalidade. E vocês, o que acham disso? Deixem nos comentários. Agora vamos ver o elogio feito por Ankalaev. Bora ver. O campeão dos meio-pesados do UFC, Magomed Ankalaev, não perdeu a oportunidade de alfinetar seus possíveis futuros adversários durante o UFC Londres. Enquanto acompanhava o duelo entre Jan Blachowicz e Carlos Ulberg, o russo aproveitou para provocar o neozelandês, que saiu vitorioso, e, surpreendentemente, elogiou Alex Poatan, ex-campeão da categoria. Ankalaev assistiu à luta em tempo real e usou sua conta oficial no X, antigo Twitter, para comentar o desempenho dos lutadores. Antes mesmo do evento, o russo já havia provocado Blachowicz e Poatan, se referindo a ambos como meus filhos ao mencionar que os dois estavam em Londres enquanto ele seguia focado em seus treinamentos, abre aspas. Alex está em um nível diferente de todos esses caras, escreveu Ankalaev, destacando a superioridade do brasileiro em comparação com os outros nomes da divisão. Após a vitória de Carlos Ulberg sobre Jan Blachowicz, Ankalaev não poupou o neozelandês de mais uma provocação. Em tom irônico, ele sugeriu que Ulberg enfrentasse Jiri Prochazka em sua próxima luta, e escreveu: Carlos vs Fake Ninja, disparou o campeão, insinuando que o neozelandês ainda não está no nível de disputar o cinturão. Ao que tudo indica, o próximo compromisso de Magomed Ankalaev deve ser uma aguardada revanche contra Alex Poatan pelo cinturão dos meio-pesados. Além do desejo do próprio russo, Dana White, presidente do UFC, reforçou em coletiva de imprensa pós-UFC 313 que a organização planeja realizar uma segunda luta entre os dois. Com as provocações esquentando os bastidores e a pressão dos fãs por um novo confronto, a revanche entre Ankalaev e Poatan promete ser um dos combates mais aguardados do ano no UFC. Após esse ocorrido, não demorou muito para Prochazka rebater as provocações. Conhecido por seu estilo agressivo e empolgante, Jiri Prochazka não deixou barato as provocações feitas por Magomed Ankalaev durante o UFC Londres no último sábado. O campeão dos meio-pesados do UFC ironizou o apelido do tcheco ao sugerir um duelo entre Prochazka e Carlos Ulberg, chamando Jiri de ninja falso.
Poucas horas depois, o ex-campeão usou suas redes sociais para responder à altura, acusando o russo de ser um falso campeão. Desde que derrotou Alex Poatan no UFC 313, em 8 de março, Ankalaev tem se mantido ativo nas redes sociais, comentando sobre os próximos passos da divisão. O lutador já admitiu publicamente que seu empresário, Ali Abdelaziz, o ajuda a administrar suas contas, já que ele não é fluente em inglês. Em sua resposta direta e afiada, Prochaska questionou quem estava por trás das provocações e deixou claro seu desejo de enfrentar o russo, abre aspas. Quem escreveu isso você, ou algum dos seus escravos? Aqui você mostrou para todo mundo quem é o falso campeão. Como eu disse, eu quero a sua cabeça. Se eu tiver que passar por outra pessoa para te caçar, então vamos nessa, disparou o tcheco. Apesar da rivalidade crescente com Ankalaev, Jiri Prochaska ocupa atualmente a segunda posição no ranking dos meio-pesados, ficando atrás apenas de Alex Poatan, que perdeu o cinturão para o russo. O tcheco vem embalado por uma vitória dominante por nocaute técnico sobre Jamahal Hill em 18 de janeiro no UFC 311. Mesmo com a troca de provocações entre Prochaska e Ankalaev, a expectativa é que a primeira defesa de título do russo seja uma revanche contra Alex Poatan. Desde a controversa luta no UFC 313, há um consenso entre os envolvidos, incluindo Dana White, presidente do UFC, de que um novo confronto entre os dois é a melhor opção para a categoria. Enquanto aguarda sua próxima oportunidade pelo cinturão, Jiri Prochaska segue de olho em Magomed Ankalaev, deixando claro que está disposto a enfrentar qualquer um para conquistar novamente o título e provar quem é o verdadeiro rei dos meio-pesados. Agora mundo um pouco de categoria, bora ver sobre Charles Oliveira. Charles do Bronx não está para brincadeira. Neste domingo, o ex-campeão dos leves usou suas redes sociais para desafiar oficialmente Islam Makhachev a uma revanche pelo cinturão da categoria. O brasileiro quer o confronto na International Fight Week, em junho de 2025, evento tradicional do UFC em Las Vegas. No vídeo publicado, Charles relembrou sua trajetória de quase 15 anos na organização e exigiu uma posição do UFC. O lutador, que detém recordes impressionantes como mais vitórias por via rápida e mais bônus de performance, dirigiu seu apelo diretamente ao presidente Dana White e aos executivos Sean Shelby e Hunter Campbell, abre aspas. No UFC e no MMA tem muita gente falando demais. Eu tenho história para contar. Estou há quase 15 anos na organização, sou recordista de bônus, finalizações e de quebra de recordes. Sou eu, entendeu? Quero lutar na International Fight Week e o Makhachev também, declarou o brasileiro. Determinando em recuperar o cinturão dos leves, Charles do Bronx reforçou que a revanche com Makhachev é o combate que mais interessa aos fãs e à própria organização. O paulista, conhecido por seu estilo agressivo e suas finalizações letais, afirmou estar pronto para reescrever sua história e continuou. Dana, Sean, Hunter, vamos fazer isso acontecer. Quero muito essa luta. Estou em busca desse cinturão e quero me tornar campeão novamente. Vou escrever essa história mais uma vez. Essa é a luta que todos querem ver, concluiu o lutador em tom de desafio. Desde a derrota para Islam Makhachev no UFC 280, em outubro de 2022, Charles tem buscado uma nova oportunidade para enfrentar o atual campeão. Resta saber se o UFC irá atender ao pedido do ex-campeão e oficializar o aguardado confronto na International Fight Week de 2025. Será que finalmente veremos Charles do Bronx e Islam Makhachev frente a frente novamente? Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal. Até mais.